versículo 36. Lucas 2:36. É a palavra de Deus nessa tarde, irmão. Porque desde ontem na comunhão com Deus, e o inimigo ainda tentando, né? Mas maior é o poder de Deus, aleluia, nas nossas vidas, né? Lucas 2:36. Isso, Lucas 2:36. Palavra de Deus dessa noite. Lucas 2:36. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, amém. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, meu Deus, pela minha vida nesta noite, meu Deus, por estar neste lugar. Que não venha falar de mim, mas sim pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Deus, para que Tu possa falar conosco através da Tua palavra, meu Deus. E assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. A palavra vai dizer Simeão e Ana. Essa Ana não é que ali de Samuel I. Essa história fala de outra Ana da Bíblia, que está em Lucas 2. Que essa Ana a profetiza diante de Deus. E aqui Jesus vai dizer que estava ali a profetisa Ana, filha de Famuel, da tribo de Essé. Era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E aqui o 38. E aqui o 37, ela era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de noite e de dia. E o 38 diz: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graça a Deus e falava dele a todos que esperavam redenção em Jerusalém. Aleluia. Irmão, essa Ana, ela profetizava diante do Senhor que em meio à narrativa do nascimento de Jesus, encontramos aqui a figura singular de Ana, que ali ela profetiza, embora a sua história já relata em poucas linhas, mas ali a sua devoção a Deus, o seu papel na história da salvação, aqui que Deus experimenta a vida de Ana. A sua fé era inabalável. Por que a fé dela é inabalável? Porque ela viu a história do profeta, que era Jesus, ali um menino. E ali o encontro transformador com o menino Jesus. Uma vida consagrada a Deus. Uma viúva consagrada. E aqui Ana, como uma viúva idosa, que havia dedicado sua vida ao serviço de Deus no templo. E ali era jejum e oração. Ana passava seus dias e noites em jejum e oração, buscando a face do Senhor. E a esperança ali que ela tinha, ali no Messias, porque ali ela buscava de noite oração. Então ela sabia que ali Jesus era o Messias, diante da palavra aqui. Só que ela viu uma coisa ali do nascimento do menino. Ela presenciou, testemunhou o poder de Deus ali. Glória a Deus, aleluia. Diante dela ali que ela tinha visto. E ali Ana guardava a chegada do Messias, o Salvador prometido. E aqui no templo de Jerusalém, quando José e Maria levaram o menino a Jesus ao templo, para apresentar o Senhor quando já era menino adulto, ali Ana, o reconhecimento dela, reconheceu pelo poder do Espírito Santo de Deus daquele menino. E ali ela reconheceu.
E ali encontraram Ana. E Ana, movida pelo Espírito Santo, reconheceu em Jesus o Messias, esperando, e começou a louvar a Deus, falando sobre a criança a todos que aguardavam a redenção de Jesus. E o testemunho dela era muito vivo, por ela ter ali visto, testemunhado diante do Senhor. Diante aqui. E Ana se tornou testemunhar a cúpula e verbal do cumprimento da promessa divina. Irmão, hoje eu fiquei em comunhão para ver o que Deus queria falar nesta noite. Porque a palavra de Deus aqui de Ana, ela confiou, ela testemunhou o poder de Deus. Ela lhe profetiza diante do Senhor. Irmão, a palavra de Deus não é só orar e jejuar. Não adianta eu orar com a mente em outro lugar. Não adianta eu orar a Deus, jejuar e o pensamento em outro lugar. Pastora, mas por que isso? Porque, irmão, Deus tem falado comigo muito nas noites. E aí eu falei, Jesus, não estou para agradar ali ninguém, mas eu estou para agradar ao Senhor, à procura da minha salvação. E aí Jesus tem falado nas madrugadas comigo. Filha, ninguém ali tem pessoas que não acreditam na tua profetização que eu uso na tua boca. Aí Deus fala assim, eu vou mostrar quem é o Deus que está no Espírito Santo na tua vida perante você. E aí Jesus falou, não adianta orar, jejuar, e o pensamento negativo na mente, que Deus não recebe. Não adianta eu orar, jejuar, e o pensamento está em outro lugar, que vai dar errado, que não é Deus, diante do Senhor. Aleluia. E Deus tem falado isso. Irmão, eu, diante do Senhor, eu não saio da minha casa para dizer em vão. Eu não saio da minha casa para profetizar em vão. Eu não largo um idoso, deficiente e camado para brincar com a palavra de Deus. Quando eu saio da minha casa, eu vou fazer o querer de Deus e a vontade do Senhor. Quando eu saio da minha casa diante de Deus, a chegar aqui, Deus já tem que estar aqui e mover a palavra dele. Aleluia. Porque o que eu prego aqui, irmão, eu tenho que viver. E diante do Senhor, não adianta eu jejuar, orar, o pensamento está longe do Senhor. Diante de Deus. Essa mulher aqui, ela creu. Porque ela tinha testemunhado um poder e um milagre de Deus. Porque Jesus, ela assistiu o Messias. E ela ali viu e reconheceu quando ele estava adulto no templo de Deus. Aleluia. E aqui, irmão, Jesus vai dizer que a sua experiência com outros que também ansiava pela vida do Salvador. E ali o legado de Ana. Essa Ana não é Samuel, irmão. Isso aqui é outra Ana, idosa. E o legado de Ana, a fé era imbalável. Ana era um exemplo de fé imbalável, mesmo diante da adversidade. Ela era uma viúva, perdeu o marido diante ali. Só que ali ela creu na fé imbalável diante de Deus. Ela profetizava, ela carregava ali o Espírito Santo dentro dela. E ali a perseverança na oração diante de Deus, a sua dedicação em oração e jejum, nos inspira a buscar uma vida mais profunda da devoção de Deus. Porque a testemunha ali, que ela testemunhou da promessa divina, deixou um legado de fé nela, para gerações. Irmão, o que diz essa palavra? Que Deus, a fé dela era tão ali que ela profetizava. Porque ela sabia que ali, naquela época, irmão, não tinha filho para ajudar,
Naquela época, o INSS daquela época, ali, quando não tinha marido, ela tinha que voltar para trás. Não é como hoje, que às vezes ali um parente morre, um marido morre e pega a pensão. Ali o INSS, a lei era dura. Então naquela época ela era uma viúva, tinha 80 ali, poucos anos. Era uma idosa. E naquela época, se ela tivesse filho, os filhos tinham que cuidar dela. Só que ali ela viu e testemunhou o Messias, Jesus, e reconheceu o tempo. Só que de toda essa dificuldade ali, Jesus não esqueceu o momento dela. Mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na sua dificuldade, Jesus não esquece de mim e de você. Aleluia. Mesmo disso. Porque Jesus não esqueceu dela. E ela tinha uma confiança inabalável ali pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ela reconheceu porque ela estava ali no templo, orando, jejuando e buscando diante do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E ela creu por ela ter testemunhado. Irmão, se nós olhar diante de Deus, nós só olhar aqui o olho da frente. E o que Deus te deu lá atrás? O que Deus já moveu diante da minha vida e a tua? Mas só olhamos à frente de Deus. Mas se Deus, Ele é de hoje, de sempre, de eternamente, Ele mudou. O que Ele fez lá atrás, Ele pode fazer agora, pode fazer na frente, na presente. Porque o Deus que nós servimos, Ele é onisciente, onipresente e oriente nas nossas vidas. Então esse Deus não mudou, Ele é o mesmo Messias. E as pessoas esquecem disso. Mas não se lembra lá atrás do que Deus. Ela perdeu tudo, foi viúva. Mas a única coisa que ela não perdeu foi o poder do Espírito Santo, que ela orava, ela jejuava de noite diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Deus nunca deixou ela, nunca esqueceu dela. Mesmo ela tendo dificuldade, mesmo ela ali passando, Deus nunca esqueceu dela. Então não é diferente. Deus, Ele não esquece de mim e de você não. Ah, mas eu estou na prova. Deus está vendo. Deus quer que a gente tenha atitude. Aleluia. Atitude de levantar, se encorajar e orar. E orar com fé. Porque às vezes não adianta eu orar e já um pensamento dizendo, não vou chegar. Ah, vai dar errado. Porque Deus, Ele sonda a nossa mente. E Ele sabe. Até a hora que você vai levantar, Ele sabe. Porque é Ele que te sustenta. Ele sabe o choro. Ele sabe. Ele sabe do meu coração, do teu, diante do Senhor. E aqui Ana, a profetiza. O que nos ensina sobre a importância da perseverança na fé da oração? Uma fé morta. Como que Deus vai agir? Se torna morta. A mente é uma oração. Se eu orar aqui já pensando ali que não vai, eu já tenho que orar e profetizar na oração que Deus vai abrir. Irmão, quando eu oro pela vida de vocês, eu já oro falando, Senhor, abençoa os teus filhos desde já. Porque quando amanhecer o dia, para eles receberem uma bênção, o inimigo vai tentar. O inimigo vai querer paralisar para não receber. Agora, se eu orar, já pensando na vida de vocês dar errado, vai dar, irmão. Que crente é nós? Que Espírito Santo de Deus que está sobre nós, diante de nós, que habita nas nossas vidas. Então a gente tem que pensar positivo. É igualmente se você está ali, passa por uma doença ou enfermidade, tu já vai orar para morrer ou tu vai orar
para que Deus levanta, te cura e bota tu na presença dele de volta. Aleluia. É, igreja. Porque essa mulher aqui, ela perdeu o marido, ela podia desistir, mas a fé que ela tinha espiritualmente nela, que Deus, o Messias, Jesus, como que ela ia deixar isso? Porque ela testemunhou. E quanto em você não testemunha os milagres de Deus que faz na nossa família, na nossa vida, igreja? Aleluia. Quantos que Deus faz? Ah, mas eu não aguento mais. Ué, Jesus suportou na cruz, por que que nós não podemos carregar nossa cruz diante do Senhor? Glória a Deus. Tudo, irmão, é um propósito debaixo do céu. Porque se nós não passar, não tem testemunho de milagre. Aleluia. Se nós não passar, não tem testemunho, porque a glória não é minha nem tua, o testemunho não é meu nem teu, é para honrar o nome e exaltar do Senhor. Glória a Deus. E aqui Jesus diz que a oração constante é da esperança na promessa de Deus. Aleluia. Porque a sua vida é um testemunho de que a devoção a Deus traz uma profunda paz e alegria. Que nós possamos, como Ana, dedicar nossas vidas ao serviço de Deus e compartilhar. Glória a Deus, aleluia. Ah, pastora, tu não sabe o que passa. Imagine eu que passo, que oro por vida. Quem pega a carga sou eu. E quem ora pela pastora, essa pastora no eu pôr o joelho no chão e orar pela vida dela. Hã? Você acha que minha casa se levanta, igreja, mas não tem poder, mas mexe com os filhos, mexe com o neto, mexe, mas para quê? Cadê o Deus que servimos? Porque quando a gente profetiza, olha, irmão, tu levantou ali, mas tu vai levantar para cair. Tu levantou lá, mas Jesus vai derrubar a tempestade e os aguilhões. Porque tu não tem poder. Aleluia. Então essa Ana, ela é uma idosa. Então ela dedicou a vida dela a serviço de Deus. Porque ali ela testemunhou o poder que Deus tinha de mover, de agir, de fazer. Então ela orava noite e dia e jejuava diante do Senhor. Aleluia. Hoje você vai jejuar 2 horas, já reclama. Se jejuar 1 minuto, já tá bom. E se ficar o dia inteiro ali? Porque, irmão, quando a gente ora pela vida da pessoa, eu tenho falado, se não tiver preparado, você pega o peso daquela pessoa para você. Sua casa vira de cabeça para baixo. Se tu não tiver estrutura, e aí eu digo, a pessoa vai orar? Não vai. Por isso que eu falo, não tem estrutura. Ah, mas como isso, pastor? Tem que ter estrutura. E como se acaba casca de demônio, jejum e oração. Você orou ali, libertou aquela vida, mas tu já tem que estar preparado onde ele vai levantar. Tu já tem que estar com o joelho de manhã, de noite e de dia. Aleluia. Para que ele não venha te atentar e nem da tua família. Aleluia, Jesus. É, igreja. Já cansei de fazer obra de inimigo amassar assim aos pés, ó. E chegar descalço, sem sapato, descalço, que quebrar até o chinelo diante do Senhor. Por quê? Porque aquela casa foi liberta, vida foi ali reformada, restaurada, e ele dizia assim, agora eu quero ver tu ir descalço, para ver se tu tem que ir no arranhão. Você tem que chegar com o arranhão. Ou você vai para a guerra, tu acha que não vai ter um arranhão? Não vai ter um levante? Vai ter levante. Mas tu tem que estar estruturada para suportar. Aleluia. E aqui, a importância da oração do jejum na vida espiritual com a fé de Ana.
pode inspirar na nossa própria fé. Porque aqui o papel da idosa, aqui ó, era um templo. Porque foi aonde que ela encontrou Messias? No templo. Aleluia. Aí a casa levanta, eu não vou para o templo hoje de Deus não vou glorificar. Ué? A gente tem que glorificar, irmão, no templo de Deus. Está levantando, mas eu vou lá glorificar. Porque o Deus é maior do que essa contenda de que se levante que tem levantado. E eu creio que quando eu chegar lá, Jesus já vai mover aqui. Glória a Deus, aleluia. É. Aí tu bota a calça, ora. Irmão, quando ele está sem força, a palavra de Deus diz ali: tudo posso naquele que me fortalece. E se nós pedimos, Espírito Santo de Deus venha entrar e me fortalece o teu poder do teu Espírito Santo sobre a minha vida. E aqui o que podemos ser testemunhar da esperança em Cristo. Porque a nossa esperança, igreja, é em Cristo. Eu não quero esperança do homem nem da mulher. O meu é em Cristo Jesus. Para quando chegar o dia do meu galardão, eu estar lá. Sabe por quê? Porque muitos dentro da igreja não vai entrar no reino do céu. Muitos estão dentro da igreja, pode profetizar, pode isso, mas naquele grande dia não se arrependeu dos teus erros que tu fez aqui na terra. Não se arrependeu das coisas que tu fez de mal aqui na terra. E aí acha que Deus não está vendo. Deus, ele vê tudo, igreja. Ele observa tudo diante do Senhor. E achar que Deus não vai, Deus é consumidor. Ele é fogo consumidor. Então não adianta a gente brincar com a palavra de Deus. Porque se nós brincamos com as coisas de Deus, nós estamos brincando com Ele. É. Às vezes as pessoas acham isso. E aqui essa mulher, ela creu. Ela testemunhou o que Deus fez. Ela viu a luz. Ela viu o poder. Glória a Deus, aleluia. E mesmo ali, ela tendo ali perdido o marido, ela creu que Deus não ia deixar ela. Que Ele ia estar ali na prova dela, ia estar na dificuldade dela. Porque o Deus que é do ouro da prata, igreja. Aleluia. Eu sou alma viva disso. Porque Deus, Ele faz. Deus, ele faz milagre. Deus não mudou não. Só que Deus quer atitude nossa. Atitude da gente. Diante do Senhor. E aqui a história de Ana. A importância da perseverança na fé. Conecta a história de Ana na experiência pessoal do ouvinte. Por quê? Porque ela ouviu. Ela testemunhou. Diante do Senhor. E ela viu. Então se ela viu, ela não olhou a dificuldade ali que ela ia passar. Ela olhou a vitória, porque se ela profetizasse como ela profetizou: Senhor, eu perdi o meu marido, mas eu creio porque eu testemunhei o teu poder. Eu testemunhei o nascimento do Messias. Glória a Deus, aleluia. E aqui, irmão, a importância da oração como o meu de se conectar com Deus. Incentiva os ouvintes aqui. Porque o testemunho não é meu nem seu. E quantos estão na presença, aqui no templo, mas o pensamento está longe. Por quê? Deus sabe que eu e você passamos. Deus, ele sabe a nossa dificuldade. Ele sabe o que nós precisamos. Só que Deus, ele não esquece da luta que nós estamos passando. Deus não esquece o que você está vivendo. Deus não esquece. Ele vem na hora certa. Só basta a gente ter atitude e crer nesse Deus. Porque só olha assim: ah, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer. E tu não quer fazer nada? Não quer pôr o joelho no chão, não quer orar, não quer jejuar, quer as bênçãos do Senhor, mas não quer ali joelhar e pôr o joelho? Não tem, irmão. A gente só tem vitória quando nós clama. Por isso que Jeremias diz 33: clama a mim, responderei,
renunciei coisas grandes que tu não sabe. Então Deus, Ele sabe o que Ele tem para dar para mim e para você é muito grande. Aleluia. Não é esses pouquinhos não, de prova que tu passa não. Porque passa uma luta, uma dificuldade, já reclama, já murmura. Ah, Senhor, esqueceu de mim, o Senhor não está me vendo. Às vezes nós achamos que Deus não está fazendo. Só que Deus, Ele tem ali a expectativa dele, como Ele resolver. Ele sabe como fazer. E Ele sabe na hora dele agir. E às vezes Ele tem pessoas que Deus às vezes age ali da maneira dele, a pessoa pede misericórdia. Irmão, eu digo diante do Senhor, quando Deus fala que vai acontecer, vai passar, pode se preocupar, porque passa. Passa. Ah, mas pastora, como assim? Quando Deus fala que passa por vendaval, que vai passar pelo moinho, que vai passar, pode passar, céu e terra, mas naquele grande dia tu vai passar. Aleluia. Passa. Não tem como. Porque quando a gente tem chamado diante de Deus, Deus Ele faz. Não adianta achar, não vou fazer a vontade de Deus. Problema seu. Mas naquele grande dia, passa céu e terra, Deus vai fazer o mover e tu vai ter que vir para a presença. Tu vai ter que fazer as coisas de Deus. Irmão, eu sou testemunha. Quantas vezes eu corri do meu chamado? Quantas vezes eu corri? E não foi por rebeldia, não. E sempre os olhos falavam, na hora certa Deus vai fazer o mover, vai fazer o agir. Glória a Deus. Diante de Deus. E as pessoas esquecem disso, do mover do Pai. Ah, eu estou ali, estou aqui, pode correr. Mas na hora certa, Jesus pega. Eu corri tanto, que no dia certo, Jesus falou, pode correr. Mas na hora eu te pego. Foi. Sabe, Jesus pegou na balada. Falou assim, é que eu gosto, da dentro, da fumaça, do fogo, das trevas. Chega lá e puxar pelo cabelo e trazer de uma vez só. Foi dessa forma, igreja. Jesus falou, agora tu vai. E fui para a presença. Porque ali Jesus falou, eu tenho chamado, eu te escolhi. Então não adianta correr do chamado. Se tu entregou a vida para Deus, que ali Deus te limpou, naquele batismo te purificou, no tempo certo, pode correr. Mas naquele grande dia Deus vai requerer, porque Ele tem, todos nós temos chamado diante de Deus. Aleluia. Então não adianta correr. Glória a Deus. Porque quando a gente tem promessa de Deus, Deus Ele cumpre. Ele cumpre, igreja, diante de Deus. Hoje mesmo uma moça me ligou, pedindo misericórdia. Eu falei, Jesus, o que é que eu vou dizer para essa moça? Aí Jesus falou assim, na hora do pecado foi gostoso, e porque na hora de agora passar minha prova, minha luta, passar pelo forninho, não sabe suportar. Jesus falou, põe a mão não, que é eu que estou com as minhas mãos, filho. Ela tem que passar. Ela se arrependeu de todo o coração. Acha que não ia ter limpeza? Acha que não ia passar por prova da mesma maneira? Eu provo, mas eu ponho no fogo, passo na fornalha, mas eu passo junto, para saber que eu sou Deus. Aleluia. E aqui essa mulher profetizava. Então começa a profetizar. Glória a Deus. Senhor, tu não fazer hoje, tu vai fazer amanhã, mas o seu agir vai entrar. Às vezes é melhor você ficar calado e pôr o joelho lá quietinho, no silêncio, e falar assim, Senhor, tu viu o dia hoje? Tu viu o que levantou dentro de casa? Tu viu da maneira que levantou? Tu tá vendo, Jesus? Eu sou filha sua. Que Deus Ele ouve, mas a gente tem que profetizar, falar com Deus. Não é desesperar no meio do problema. Se não tem força para orar, chora. Fala, Senhor, estou aqui, ó, me derramando, estou chorando.
Eu não tenho força, mas eu estou aqui me derramando, Senhor. Me ajuda. Faz o teu mover, o teu agir diante do Senhor. É, igreja. Aí a pessoa faz um levante, faz isso, já se desespera. A gente temos que ter fé inabalável. E quando nós estamos perto de receber a vitória, você acha que o inimigo vai levantar como? Vai levantar de tal maneira para poder tu desistir, para poder ali tu largar tudo. E às vezes ali está na agulha de Deus dar aquela bênção e falar assim, vou dar agora. E o inimigo já vem para querer tirar. E aonde temos que profetizar e vigiar, irmão. Porque às vezes até para receber a bênção, se nós falar besteira, Deus recolhe até a bênção nossa perante a Deus. E Deus, Ele diz, o Deus que estava com essa viúva, ela está comigo e com você. Aleluia. Ah, mas eu estou passando dificuldade. E Deus fala aqui para alguém, para de pensar besteira. Para, porque eu estou vendo tudo que tu pensa, que tu fala pela tua boca, mesmo no silêncio. Eu estou vendo. Porque o som do pensamento, o som da alma, o som do espírito, o som do corpo, eu sei tudo sobre cada um. Diante do Senhor. Glória a Deus. Porque Deus, Ele sonda, irmão. Ele sabe. Aleluia. O que nós pedimos, o que nós pensamos, Ele sabe. Então não adianta. Põe o joelho, ora, pede a Deus para agir, que Deus vai fazer nesta noite, amém? Salva de palma para Jesus, aqui. Vamos orar para nós.